Você já fez uma reforma ou começou uma obra do zero e não sabia que tipo de tinta escolher? Qual coloco no meu orçamento? Tinta só muda a cor? Não necessariamente. Com certeza não é apenas a cor que muda. Nós temos diversos tipos de tinta para diferentes usos, com diferentes preços e diferentes acabamentos. Então, se você vai reformar, vai construir, vai projetar, é muito importante conhecer os tipos de tintas disponíveis do nosso mercado. E nesse vídeo, nós vamos te dar uma mãozinha na hora de escolher a tinta e explicar quais são os tipos de tintas para que são indicadas. Então, já clica em gostei, se inscreve no canal para vídeos como esse e vamos lá para a vinheta. Existem vários tipos de tintas no mercado, tintas para parede, para madeira, superfícies metálicas, com acabamento fosco, acetinado, semibrilho, para ambientes internos ou externos, são inúmeras variedades. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais tipos e as características que você precisa conhecer para escolher. Vamos falar aqui sobre os tipos de acabamento disponíveis para cada tipo. Então, é importante explicar qual a diferença entre eles. As tintas elas podem ter acabamento fosco, acetinado ou com brilho. O fosco deixa a parede com um aspecto mais aveludado e disfarça as imperfeições que a parede pode ter. Já o acetinado tem um brilhinho discreto aí e é um dos mais utilizados. Já o acabamento com brilho, como o próprio nome diz, deixa brilhante e acentua as imperfeições das paredes porque vai refletir mais luz. Então, se você deseja um acabamento com brilho, tenha cuidado para garantir que a parede esteja lisinha, bonitinha e sem imperfeição. Agora, a gente vai falar sobre as próprias tintas para a parede, tá bem? O primeiro tipo de tinta que eu quero falar aqui é o látex PVA. A tinta PVA é muito utilizada em casas e ela tem um custo mais baixo. A grande desvantagem é que ela não é impermeável, ou seja, não é lavável. Se você usar em um ambiente úmido, como cozinhas, lavanderias, a tinta vai ficar manchada. Quando você for fazer aí uma limpeza, pode ser usado no máximo um pano úmido e com bastante cuidado. Ela é solúvel em água, não possui cheiro forte e tem uma aplicação bem fácil. E a tinta mais conhecida que a gente sabe tanto, que é a tinta acrílica, ela possui um custo mais elevado, isso porque ela tem uma qualidade bem maior. Ela possui uma quantidade maior de resinas acrílicas, como o nome diz. E essas resinas são um composto responsável por formar a película de tinta quando ela é aplicada e pela maior parte das características físicas e químicas. Então essa resina determina o brilho, a aderência, a secagem, porque as vantagens de usar essa tinta são a melhor cobertura já na primeira demão. Então a limpeza ela é mais fácil que a tinta PVA, pois ela é mais resistente, ela é impermeável, não apresenta cheiro forte e é solúvel na água. Ela é muito indicada para ambientes externos e áreas úmidas, como cozinhas e banheiros. Só um pausezinho aqui, tá tendo obra aqui em casa, então se estiver incomodando algum som, desculpa. Falando ainda sobre as tintas acrílicas, que a gente estava falando, você pode encontrar elas principalmente com acabamento fosco e brilhante. E agora vamos para outra tinta, as tintas epóxi, conhecida aí porque ela possui um polímero que endurece com facilidade. E esse polímero ele facilita e proporciona uma resistência muito elevada. E devido à sua resistência, ela é muito utilizada em superfícies de caixa d'água, de banheiras e locais que exigem resistência mecânica, como pisos de garagem, industriais e comerciais. Você pode encontrar essas tintas epóxi no mercado nas versões à base de solvente e à base de água e com acabamento fosco brilhante, tá bem? Outro tipo são as tintas esmaltes. Elas não são utilizadas em paredes, elas são utilizadas principalmente para madeiras e metais. Esse tipo de tinta tem um cheiro bem forte, principalmente no esmalte à base de solvente. A aplicação é muito trabalhosa e a secagem é lenta. O benefício é que ela tem uma ótima resistência ao sol e chuva, então é ideal para áreas externas. Outra informação importante é que os esmaltes sempre têm um pouco de brilho, mesmo nas versões com acabamento fosco. Esses são os tipos de tintas mais utilizadas na construção civil. Igor, agora eu já sei qual tinta escolher e comprar. Eu só preciso começar a pintar? Gente, toda pintura exige cuidado. Então eu vou falar um pouco aqui sobre os sistemas de pintura. Um sistema de pintura possui uma tinta de fundo, uma massa de nivelamento, massa corrida, e a tinta de acabamento. A função da tinta de fundo é preparar a superfície para receber a pintura. Ela vai uniformizar e diminuir a absorção do substrato. A tinta de acabamento é o material mais caro no processo de pintura. E diminuir a absorção é diminuir o seu consumo e economizar na quantidade de material gasto. E a massa de nivelamento
que a gente conhece aí como a massa corrida, ela é responsável por nivelar a superfície, corrigir imperfeições e deixar a superfície lisa, pronta para o acabamento. E a tinta de acabamento, ela é aquela que a gente conhece, e a gente falou sobre seus tipos aqui no vídeo. A tinta vai dar o acabamento final na parede, então é só seguir o passo a passo para a pintura. Você vai lixar a parede, deixar a superfície lisa, limpar com pano, remover partículas que vão prejudicar aí na possível aderência. Depois disso, vai aplicar a massa corrida nas imperfeições e lixar a massa corrida para deixar tudo perfeito e lisinho. Depois disso, é só aplicar a tinta de fundo, esperar ela secar e aplicar a tinta de acabamento que você escolheu. Normalmente são necessárias 2 demãos de tinta de acabamento e a segunda é só para aplicar depois de ter secado. Tá bem? Então é isso, um vídeo tranquilo, um vídeo rápido sobre tintas. Então se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal e eu te vejo num próximo vídeo aqui no Inova Civil. Até mais, tchau!